No topo ventoso da torre, com o vento uivando como um lobo faminto e a neblina engolindo o mundo em segundos, os meus pés escorregaram na rocha molhada e o abismo abriu-se debaixo de mim como uma boca escura. Naquele instante, as mãos fortes de Bruno puxaram-me para trás, o seu corpo colado ao meu, e os nossos olhares prenderam-se num silêncio que disse mais do que qualquer palavra que eu tivesse guardado durante 24 anos. Tudo começou 2 semanas antes, numa tarde quente de setembro em Lisboa. Eu, João, trabalhava no meu computador no pequeno apartamento de Alfama, tentando ignorar as mensagens da minha mãe sobre o almoço de família no fim de semana. Miguel, o meu irmão mais velho, apareceu de surpresa com uma mochila enorme e um sorriso que não admitia recusas. Tu precisas de ar fresco, mano. O Bruno vai fazer a travessia da Serra da Estrela e eu não posso ir por causa do trabalho novo. Ele disse que te leva, se quiseres. O nome Bruno fez o meu estômago dar uma volta. Conhecia-o há anos, o melhor amigo de Miguel desde a faculdade, arquiteto bem-sucedido, sempre com aquela confiança tranquila que me deixava sem fôlego. Nunca tinha admitido, nem a mim próprio, que o meu coração acelerava quando ele entrava na sala. No dia seguinte estávamos a caminho da serra, no carro dele, uma velha Toyota que cheirava a café e a aventura. Bruno conduzia com uma mão no volante, a outra a gesticular enquanto falava das rotas. Vamos começar pelo Vale Glaciar do Zezer, subir até ao Cântaro Magro e acabar na Torre. 3 dias, só nós e as estrelas. Eu olhava pela janela, fingindo interesse nas oliveiras que desfilavam, mas na verdade observava o perfil dele, o maxilar definido, os olhos castanhos que pareciam sempre ver mais do que diziam. Tu estás bem, João? Pareces distante? Perguntou ele de repente. Respondi com um encolher de ombros, só nervoso com a altura. Nunca fiz nada assim. Ele riu baixinho. Vais ver, a montanha ensina-nos coisas sobre nós próprios que nem imaginamos. Chegámos a Manteigas ao fim da tarde. O ar estava fresco, cheirava a pinheiro e a terra molhada. Montámos o acampamento perto do rio Zezer, as tendas pequenas lado a lado. Enquanto preparávamos o jantar num fogareiro, Bruno contou histórias da sua vida em Coimbra, das viagens sozinho pela Europa, da solidão que por vezes o acompanhava apesar de todos os amigos. Eu ouvia, o peito apertado, pensando na minha própria vida, o emprego estável como designer gráfico, a família que esperava que eu arranjasse uma boa rapariga, o silêncio sobre quem eu realmente era. Nessa noite, deitado no saco-cama, ouvi a respiração dele do outro lado da lona fina e senti um medo novo, mais profundo do que o medo das alturas. O primeiro dia de caminhada foi duro. O trilho subia íngreme entre granito antigo e matas de pinheiros. Bruno ia à frente, passo seguro, parando de vez em quando para me explicar as formações glaciais, o rio que nascerá ali mesmo, o ponto mais alto de Portugal continental a 1993 metros. Eu suava, as pernas ardiam, mas algo dentro de mim se abria com cada passo. Conversávamos sobre tudo e nada, filmes, música, os sonhos que deixámos para trás. E tu, João? O que queres mesmo da vida? Perguntou ele quando parámos para beber água no miradouro. Hesitei. Não sei. Ser feliz, acho. Sem fingir. Os olhos dele suavizaram-se. Fingir cansa, não é? Não respondi, mas senti que ele entendia mais do que eu dizia. Ao fim da tarde, o tempo mudou. Nuvens pesadas vieram do oeste, o vento aumentou. Acampámos num planalto protegido, mas o frio entrava pelos ossos. Partilhámos a tenda maior porque a minha pequena tinha uma costura rasgada. Deitados lado a lado, os ombros quase a tocarem-se, falámos em voz baixa até tarde. Bruno contou-me que tinha perdido o pai cedo e que isso o tinha feito valorizar cada momento autêntico. Eu quase lhe disse tudo, quase confessei que desde os 16 anos sabia que gostava de rapazes, que tinha medo de desiludir o Miguel, os pais, toda a família tradicional de Lisboa. Mas calei-me. Quando adormeci, sonhei com mãos que me seguravam no escuro. A manhã seguinte amanheceu com sol tímido, mas o trilho estava escorregadio. Subimos em direção ao Cântaro Magro, as paredes de granito erguendo-se como sentinelas antigas. Bruno ia na frente, amarrando cordas em pontos mais difíceis, ensinando-me a usar os bastões. Confia nos pés, não olhes para baixo, dizia ele, e a sua voz era como uma âncora. Eu sentia o corpo dele perto quando me ajudava a subir uma rocha, o cheiro a suor limpo e protetor solar, e algo dentro de mim aquecia de forma perigosa. Parámos num pequeno planalto para almoçar. Pão, queijo de ovelha da serra, tomates maduros. Falámos de relações passadas, ele contou de um namoro que acabara mal porque não conseguia ser quem os outros queriam. Eu fiquei em silêncio, o coração a bater forte. E tu? Perguntou. Nunca falas de ninguém. Engoli em seco. Não há ninguém. Ou melhor, não sei como ser. Ele não insistiu, mas o olhar que me lançou ficou comigo horas. A tarde trouxe o primeiro grande desafio,
uma parede inclinada com pedras soltas. Eu ia a meio quando o pé escorregou. O mundo inclinou-se, o vazio chamou-me. João, gritou Bruno, lançando-se para me agarrar. As mãos dele fecharam-se no meu braço, o corpo dele contra o meu enquanto me puxava para cima. Ficámos ali, ofegantes, colados à rocha. O rosto dele a centímetros do meu, os olhos escuros cheios de algo que não era só preocupação. Estás bem? A voz rouca. Assenti, mas não me mexi. O vento uivava, o mundo desaparecera. Por um segundo, pensei que ia beijá-lo. Ele afastou-se devagar, mas a ligação ficou no ar como eletricidade. Continuámos em silêncio, cada passo mais pesado de significado. Ao fim da tarde chegámos a um refúgio improvisado de pastores, paredes de pedra, teto baixo. Acendemos uma fogueira pequena, partilhámos chocolate quente. Bruno falou da pressão da sociedade, de como em Portugal ainda havia famílias que não aceitavam, mesmo depois de todos os avanços legais. Eu saí do armário aos 25, mas o meu tio ainda não fala comigo. Valeu a pena. Todos os dias. As palavras dele tocaram-me fundo. Eu contei-lhe da minha mãe que rezava para eu encontrar uma boa moça, do Miguel que vivia a vida perfeita de heterossexual casado. Tenho medo de os perder, admiti pela primeira vez em voz alta. Ele pousou a mão no meu ombro. Perder-se a si próprio é pior. Nessa noite, dentro da tenda, o frio aproximou-nos. Os sacos-cama quase se tocavam. Quando o vento uivou mais forte, senti a mão dele procurar a minha no escuro. Não disse nada, apenas entrelaçámos os dedos. Dormi com o coração em paz pela primeira vez em anos. O terceiro dia amanheceu limpo. Subimos para a torre, o planalto ventoso onde Portugal inteiro se estendia aos nossos pés. O cume estava deserto. Bruno parou, virou-se para mim. Chegámos, João. O ponto mais alto. Os olhos dele brilhavam. Eu senti o peito explodir de emoção, pela conquista, pela presença dele, por tudo o que não tinha dito. O vento no cume era cortante, mas o sol batia quente nas rochas. Ficámos ali, lado a lado, a olhar o horizonte infinito. Bruno tirou o telemóvel e fez uma foto nossa, os rostos vermelhos do esforço, sorrisos genuínos. Isto vai ficar para sempre, disse ele. Eu queria responder que sim, mas as palavras não saíam. Descemos um pouco até um abrigo natural, sentámo-nos a comer as últimas barras energéticas. Foi aí que tudo mudou. João, eu vejo-te. Vejo o que tu escondes, disse ele de repente, a voz baixa. O meu coração parou. O quê? Ele olhou-me diretamente. Desde a primeira vez que te vi em casa do Miguel, percebi. E nestes dias sinto o mesmo. O mundo parou. Eu abri a boca, fechei-a, lágrimas quentes subiram-me aos olhos. Tenho medo, sussurrei. Ele aproximou-se, a mão no meu rosto. Eu também tive. Mas aqui em cima não há juízos. E então os nossos lábios encontraram-se, um beijo suave, hesitante, cheio de anos de silêncio. Não foi paixão selvagem, foi verdade. Foi liberdade. O resto do dia foi um sonho. Descemos devagar, parando em cada mirador para falar. Ele contou-me da sua luta, da aceitação que conquistara sozinho. Eu contei-lhe dos meus diários escondidos, das noites em que chorava sozinho em Lisboa. Não estás sozinho agora, disse ele. Chegámos ao acampamento base ao fim da tarde. O telemóvel do Bruno tocou, era o Miguel. Como correu? O João aguentou. Bruno olhou para mim, sorriu. Aguentou mais do que imagina. Desligou e abraçou-me. Vamos contar quando estiveres pronto. A viagem de regresso a Lisboa foi longa. No carro, de mão dada quando a estrada permitia, planeámos o futuro, pequeno, cuidadoso. Mas ao chegar à casa dos pais no sábado, o mundo real bateu à porta. O almoço de família foi como sempre, arroz de pato, vinho tinto, risos do Miguel e da mulher dele, Sofia. Os meus pais olhavam-me com expectativa. E então, filho, quando trazes uma namorada? A pergunta habitual. Eu sorri forçado. Bruno estava lá também, convidado como sempre. Os nossos olhares cruzavam-se em segredo, cheios de cumplicidade nova. À noite, no quarto que partilhava com o Miguel quando ficávamos em casa dos pais, ele perguntou: tu e o Bruno pareceram muito próximos na viagem. Aconteceu alguma coisa? O pânico subiu. Nada de especial. Ele riu. Ele é fixe, não é? Bom amigo. As palavras dele cortaram-me. Amigo. Eu queria gritar que era mais, que tinha finalmente encontrado alguém que me via inteiro. Os dias seguintes foram um turbilhão interno.
No trabalho, desenhava logótipos mas via só o rosto de Bruno. Encontrávamos-nos à noite em cafés discretos de Lisboa, falávamos horas. Ele ajudava-me a aceitar: a tua família ama-te. Vai doer, mas vais sobreviver. Eu acreditava, mas o medo era maior. Uma semana depois, o Miguel descobriu por acidente, viu uma mensagem nossa no telemóvel que eu tinha deixado carregando. Entrou no meu apartamento furioso. Tu e o Bruno. O meu melhor amigo. Como pudeste esconder de mim? As palavras saíram como pedras. Chorei, expliquei o medo, o silêncio de anos. Ele saiu batendo a porta. Preciso de tempo. A dor foi imensa. Bruno abraçou-me quando lhe contei. Ele vai voltar. O amor verdadeiro resiste. Mas eu sentia que tinha traído o irmão, a família. Os pais souberam dias depois. A mãe chorou, o pai ficou em silêncio longo. Sempre soubemos que eras diferente, mas isto com o amigo do teu irmão. As palavras magoaram. Eu saí de casa, fui para a casa de Bruno em Coimbra por uns dias. Lá, caminhámos pelas ruas antigas, falámos de futuro. Ele tinha passado pela mesma rejeição parcial, os pais dele agora aceitavam, mas com reservas. O tempo cura, João. E tu tens-me. O Miguel ligou uma noite. Desculpa. Fiquei chocado. Mas tu és meu irmão. E o Bruno, ele é boa pessoa. Só quero que sejas feliz. As lágrimas vieram. O primeiro passo para a cura. Regressei a Lisboa mais leve. No trabalho, comecei a ser mais aberto com colegas. Bruno e eu oficializámos, pequenos gestos, jantares, passeios na praia de Cascais. A sociedade portuguesa, tão avançada em leis, ainda tinha olhares estranhos em algumas ruas, mas nós ignorávamos. Uma crise veio quando a mãe adoeceu. No hospital, sentei-me ao lado dela. Mãe, eu amo-o. Não é escolha. Ela segurou-me a mão. Só quero que não sofras. Foi o começo da aceitação lenta. Meses depois, voltámos à Serra da Estrela, desta vez como casal assumido. O trilho parecia diferente, mais leve. No mesmo cume da torre, Bruno ajoelhou-se, não com anel, mas com uma promessa: quero caminhar ao teu lado o resto da vida, sem esconder nada. Eu disse sim, o coração cheio. A família reuniu-se para o Natal. Miguel deu-me um abraço apertado. Orgulho de ti, mano. Os pais ainda hesitavam em alguns comentários, mas o amor estava lá. Eu tinha crescido, de rapaz assustado ao homem inteiro, capaz de amar sem medo. A vida não era perfeita, havia dias de dúvida, olhares na rua, pressão social. Mas cada escolha minha agora era minha. Bruno e eu construímos uma casa pequena em Sintra, com vista para as montanhas. E tu, que lês esta história, achas que a verdadeira felicidade exige esconder quem somos para proteger a família, ou que o amor autêntico vale sempre o risco do confronto? Verdadeiro ou falso?